E aí, pessoal, nesse vídeo vamos resolver a questão 10 da prova de 2018 do ITA. O enunciado tá aí, dá pra já extrair todas as informações a partir dele. E ele diz que aqui existe um aro, um tubo fino, com essa massa de 1.225 gramas, cujo raio é 10 centímetros. E toda a configuração, ela inicialmente está em repouso. Então, tanto essa bolinha que ela está no ponto mais alto, conforme o enunciado avisa, ela está no ponto mais alto e ela parte do repouso. Ele quer que você determine a velocidade da bolinha em relação ao aro quando ela estiver na posição mais baixa possível, que é essa aqui. E não tem atrito tanto entre o aro e o solo, quanto entre o aro ou o tubo e a bolinha, certo? Se não tem atrito, a gente pode aplicar direto a conservação de energia, que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. E a energia mecânica inicial, como essa altura aqui é, como essa altura ela é 2R, então inicialmente você tem uma energia potencial gravitacional de 2mzinho gr. Eu vou denotar a massa da bolinha por mzinho e a massa do aro como mzão. E no fim você vai ter uma velocidade da bolinha. Portanto, você vai ter energia cinética da bolinha. Estou dizendo que a velocidade vai ser v. E quase a mesma coisa para o aro, só que a gente não sabe se as velocidades u e v são iguais, por isso que eu estou distinguindo elas. Tá, agora vem a parte da conservação de momento linear. Inicialmente, o aro e a bolinha estão em repouso, então o momento linear inicial é zero. E o momento linear final, ele tem que ser igual ao momento linear inicial, por causa da ausência de forças externas ao sistema. E o sistema é constituído pela massa eminho e pelo aro, pela bolinha e pelo aro. Como não tem atrito, não vai ter força externa atuando sobre o sistema. As forças, portanto, que atuam são internas. E se elas são internas, a gente sabe que apenas existindo forças internas a um sistema vai haver conservação do momento linear ou da quantidade de movimento. Por isso, isso aqui é correto. Se é isso, então você pode escrever que momento inicial tem que ser igual ao momento final. Assim. E daí você vê que os sentidos, colocar o U aqui, os sentidos dos vetores velocidade do aro e da bolinha são trocados. Então, a gente sabe que a bolinha ela está percorrendo nesse sentido positivo que o enunciado arbitrou para a direita. E se isso aqui está apontando para a direita, o U está apontando para a esquerda, né? Certo. É interessante notar que o que seria a velocidade relativa, né? Pela mudança de referencial,
quando ele fala que quer a velocidade da bolinha em relação à velocidade do aro, significa que você vai ter que subtrair vetorialmente a, a velocidade do aro para todas as entidades de análise. Então, no fim das contas, você vai ter um V menos um U. Só que isso, a gente já sabe quanto que vale o U. Assim, não numericamente, mas pelo menos em termos de uma expressão, que é isso aqui. Então, no fim, a gente precisa determinar o módulo de V, já que o ITER costuma não pedir uma análise vetorial na primeira fase. Então, descobrindo o módulo de V, do vetor da velocidade da bolinha, você acaba com o problema. Bastando, claro, multiplicar por eminho sobre mão. Certo, só que como a gente tem isso aqui, dá para substituir lá na equação de energia e descobrir o valor de V. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, retornando à equação de energia, aqui o mv quadrado vai manter-se inalterado. E aqui é só prestar um pouco de atenção, né? Se você levar, claro que isso aqui é uma equação vetorial, mas pensando no módulo, é só tirar o sinal, né? Então, quando você eleva u ao quadrado, conforme está escrito ali, você vai ficar com algo assim. E olha lá, você vai conseguir deixar o mv quadrado sobre 2 em evidência e fica com isso aqui. Pura álgebra, né? Manter o lado esquerdo. Aí você vê que vai cortar o mzinho. Daqui já dá para tirar quanto que vale o v. Então o v vai ser a raiz. Aliás, 2. Quando você passa esse 2 no denominador para o lado esquerdo, multiplicando ambos os lados da equação por 2, e tira a raiz dele, 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. E por fim, algumas manipulações algébricas, isso acredito que todo mundo esteja confortável em fazer e tudo mais. Aqui eu tentei ser o mais passo a passo, né? E olha só, a gente já determinou. Opa, aqui tem um erro. Na verdade, faltou isso aqui assim. Legal, e agora a velocidade relativa, portanto, aliás, em módulo, ela vai ser 1 mais eminho sobre mão, que multiplica esse valor de V que a gente acabou de encontrar. Então, se fosse uma questão que não numerasse ou não quantificasse cada variável, uma saída seria essa. Mas existe como você aperfeiçoar essa escrita, que é o seguinte. Bom, esse primeiro parênteses aqui, você pode escrever ele dessa forma, né? O 2 vai manter e a raiz quadrada também. Então, mzão gr, eminho mais mzão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse mzão para dentro da raiz, só que quando eu faço isso, ele vai para dentro como o quadrado, né? A mesma coisa para o eminho mais mzão. Então, no fim, o que você vai fazer é trocar a ordem do, dos termos lá aí do radicando. Então, o mzinho mais mzão vai para cima e naturalmente o mzão vai para baixo. Beleza? E por que que eu fiz isso? Porque é uma escrita muito mais elegante, mais sincopada, digamos assim, da resposta, né? É muito melhor você escrever assim do que isso aqui, mas não deixa de estar certo. E agora é que vem o grande benefício de a gente ter escrito colocado dessa maneira aqui, né?
Vamos substituir todos os valores. Eu vou anotar aqui do lado que se você voltar lá no enunciado, a massa da bolinha é 71 gramas, a massa do aro é 1.225 gramas, o raio do aro é de 0,1 metro, que é a mesma coisa que 10 centímetros. E, bom, tá tudo aqui. E a gravidade, o ITA disponibiliza como 10. Não 9,8, mas como 10. Certo. Agora é só substituir e fazer continha. Mzinho mais Mzão, 71 mais 1.225, 1.296. É uma conta bem tranquila de ser feita. Gravidade vale 10, o raio vale 10. Aí você deve estar se perguntando, mas e o respeito às unidades do sistema internacional? Bom, não tem problema você jogar da forma como elas estão, que é sem elas estarem na escritura do sistema internacional, porque as unidades grama, elas vão se cancelar de qualquer maneira, né? Aqui você teria um grama e aqui você tem grama, vai cancelar. E como o exercício quer que você determine a velocidade em centímetros por segundo, você precisa deixar o raio em centímetros mesmo. Aliás, não é uma boa ideia. É melhor fazer, pelo menos com um raio, deixar ele no sistema internacional. 10 centímetros é equivalente a metro. E por que eu fiz isso? Bom, porque a aceleração ela está em metro por segundo ao quadrado. E, portanto, é interessante você permanecer com o sistema USI para o raio. Certo? Aqui você vai ver que vai dar. Opa, aqui é 1.225, que é a massa do aro. Aqui vai dar 1, ótimo. E você deve imaginar que isso aqui é uma raiz quadrada de uma fração cujos termos são quadrados. Então, nada mais, nada menos que você tem isso aqui. E, bom, aí vai ser... Opa, de onde eu tirei aquele valor eu não sei. 35. Então, 36 sobre 35 dá um valor próximo de 1. E 1 vezes 2, um valor próximo de 1, um pouco acima de 1, vezes 1 vezes 2, vai dar um número um pouco acima de 2. Então, você pode dizer que isso aqui é 2. 2 metros por segundo. Tá. Só que lá nas alternativas, se você revisitar a prova, tá tudo em centímetro por segundo, mas é fácil passar, né, isso aqui para centímetros por segundo. Claro que você poderia ter feito essa adaptação junto à gravidade. Quer dizer, né? 10 metros serão 1.000 centímetros. E se você tivesse multiplicado por 0, por 10, aqui você ia ficar com a raiz quadrada de 10 à quarta. E que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E você iria cair no mesmo resultado numérico, obviamente. Então, e se você olhar lá a resposta, é de fato algo próximo de 200. No caso, a resposta é a alternativa D, que vai marcar lá 206 centímetros. Se você jogar essa conta na calculadora, vai dar um valor exato, por assim dizer. Claro que não é exato, mas vai dar um valor bem próximo disso aqui. Se eu não me engano. Dá para fazer aqui ao vivo. É exatamente 2,057 metros por segundo, que é a mesma coisa que se você colocar lá um valor aproximado, 206 centímetros por segundo. Você vai multiplicar, aqui você consegue aproximar, né, para isso aqui. E basta agora multiplicar por 100, que você vai chegar nesse resultado. Então, é uma questão interessante porque não tem atrito, e como não tem atrito,
como não tem atrito, não há atuação de forças externas ao sistema. E isso implica na conservação de momento linear e mais ainda, o aro ele não está girando, ele está apenas transladando. Isso é importante, dá para exemplificar o que eu estou dizendo com desenho. Então, vou tentar fazer um aro aqui parecido com aquele de cima. Não ficou muito centralizado? Bom, aqui. Quando a bolinha terminar de fazer o percurso imposto pelo exercício, quer dizer, ela sai daqui e... Peraí, deixa eu fazer algo inteligente aqui. Aqui. Então, quando ela sai do ponto mais alto, chega no ponto mais baixo, eu devia ter dado Ctrl C pra cá, né? Se bem que a velocidade relativa deu um número positivo, mas necessariamente ela vai ter que vir pra cá. Certo, então a bolinha já vai estar aqui. Ela veio pra cá, naturalmente ela tá com uma velocidade v assim. E o aro, você pode dizer que o centro de massa dele está com uma velocidade u pra cá. Você vê que o sentido de u e v eles devem ser simétricos por causa da conservação de momento linear. Então, inicialmente, você tem a bolinha aqui em cima, todo mundo parado. E depois você tem essa situação. Só que o aro, ele não tem uma velocidade angular. Ela não existe. E por quê? Porque não tem atrito. Se não tem atrito, não tem torque. E, e a gente sabe que o torque resultante, ele vai ser a variação, ele vai ser dl dt, certo? Só que se não tem isso aqui, isso vai fazer com que a, a velocidade angular seja nula. E, portanto, ele não gira, ele só translada. Isso significa que todos os pontos desse aro vão estar com a mesma velocidade linear, que é u. E, óbvio, né, paralelas àquela do centro de massa. E, e por que isso aqui implica na velocidade angular nula? Porque quando você tem simetria, você pode escrever isso aqui. Só que, como a gente sabe que esse cara é zero, porque não tem atrito de torque de força resultante, significa que isso aqui é, é uma constante, né? Porque a derivada de uma constante vai dar zero. E é, tá correto. Se não tem atrito, não vai ter torque. E não vai ter torque. É a variação do momento angular. Momento angular pode ser escrito dessa maneira. Significa, por enquanto, que o ômega é uma constante. Ele não varia, em relação ao tempo. Só que como inicialmente ele é zero, né? Porque o ômega no início tá todo mundo em repouso. Eu pulei uma etapa de raciocínio, foi mal. Como todo mundo está em repouso, ninguém está girando aqui, inclusive o aro não está girando. Se o aro não está girando
significa que o ômega inicial ele é zero. Só que ele é constante ao longo do tempo. E se você sabe pelo menos uma informação a respeito do ômega em um determinado instante de tempo, nesse caso, no instante zero, ele vai manter esse comportamento para qualquer instante de tempo, né? Porque a derivada temporal dele é nula. Quer dizer, se você derivar essa expressão aqui, você vai ficar com constante que vai fazer isso. E como a gente viu, dl dt é zero, então isso aqui tem que ser uma constante. No caso, é uma constante interessante porque ela é nula. Então, embora esse problema possa ser resolvido sem grandes problemas, sem grandes complicações, melhor dizendo, ele tem muita teoria por trás, né? Tem muito detalhe que às vezes uma pessoa faz o exercício, mas não entende muito bem por que que ela aplicou essa concatenação de raciocínios, né? É bem trivial o aluno pensar nesse tipo de questão em momento linear, conservação e conservação de energia mecânica. Só que o porquê dessas duas ferramentas serem bem aplicáveis a esse e outros tipos de problema é que às vezes realmente testa se o aluno apenas decorou uma receita de bolo ou se ele entende mais um pouquinho a matéria. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.